Olá, pessoal. Vão entrando aí. Mundo. Olá, E aí, Rafa, tudo tudo bom? bom? Boa Dá para ouvir? noite. Boa noite. Tá bom o som. Tua Legal. câmera Tá virado? tá virada. Pronto. Meu único receio é o celular não aguentar a bateria, mas tudo bem. Ixi. Qualquer coisa eu ajeito aqui. Deixa eu só um E aí, segundo, Bruna, o pessoal tá entrando aí. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. claro. Beleza. Alô, Alexandre, Jéssica, Ricardo, todo mundo entrando aí. Legal. Jeová, Rafael. Olha, teu xará, Rafa. Sempre Tiago. tem, né? E aí, Mari? Ainda é Rafael Santos o que entrou. Igualzinho. E aí, Mai, tudo bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Fal, Ju. Tudo bem, Ricardo? E aí, Tiago? Ricardo? A E aí, Jéssica. Jéssica? E Legal. aí, Léo, tudo bom? Bruno? Rafa? Então vamos lá, né? Vamos dar início. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Pimentel, sou neurologista e neuroimunologista pela USP, né? E hoje, na nossa live, nós temos uma presença ilustre, né, do nosso queridíssimo Rafa Rafael. Santos, Rafael, tá bom? Ele é psiquiatra e psicoterapeuta também formado na USP, tá? Então, aproveitem aí que vocês vão ver que ele é fera. Vamos lá, Então, né? Rafa, o tema da live de hoje vai ser como manter, né, a nossa mente sã diante da quarentena, né? Várias pessoas têm me procurado, falado que não aguenta mais, né? Já faz poucos dias somente começou a quarentena, né? E assim, a gente de repente foi pego meio que de surpresa, né? Numa situação que é uma das piores epidemias, né, que o Brasil está vivendo, né, que vai viver. E de repente todo mundo foi meio que obrigado a ficar em casa, né, isolado de quarentena. E aí diante disso surgem vários medos, né, o medo de adoecer, o medo de que alguém na família adoeça, que morra, o medo de perder o emprego, né, as incertezas, como é que vai ser, quanto tempo vai durar essa quarentena, né? É, qual vai ser a gravidade? Será que a gente vai. Como é que vai ser o cenário econômico após tudo isso? E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que é que os pacientes mais têm se incomodado, né? Como é que estamos diante dessa situação? Bom, boa noite, pessoal. Conforme a Gabriela me apresentou, né? Eu sou psiquiatra, tenho formação também em psiquiatria da infância e trabalho também como psicoterapeuta. O que que acontece, né? A gente está vivendo um momento bem peculiar da nossa história. Eu acho que nossa geração nunca passou por algo do gênero, né? Há muito tempo a gente nunca passou por algo assim, algo tão grave, como ter esse o Brasil dessa forma, né? Para começar, quem não está se sentindo com nem um pouco de medo, quem não está mínimo ansioso, tá acontecendo alguma coisa de estranho, porque a gente está num período em que essas respostas elas são normais. A gente vai sentir muito medo e isso é uma resposta evolutiva, né? Quem não era ansioso lá na Idade da Caverna, não tinha medo de escuro, saiu para caçar, o leão comeu, morreu, não passou descendente. Então todo mundo vai ter um pouquinho de Eita, ansiedade. Tamisa. E boa noite, Tamisa. Todo mundo vai sentir um pouco de ansiedade e que é uma resposta natural. Acontece que, né, a gente foi submetido a uma quarentena e isso traz alguns agravantes.
tem duas coisas que são diferentes, né? Tem as pessoas que estão em isolamento, porque elas estão infectadas, estão apresentando sintomas, e tem o resto da população que já está, que é para estar em quarentena, é, e isso afeta um pouquinho diferente cada um. A quarentena, ela mexe muito, principalmente pelo isolamento que a gente tem, e também pela incerteza. Os rumos um pouquinho já seriam incertos no nosso país, mas eles estão um pouquinho mais incertos, né, com a nossa situação política. Ah, isso vai trazendo muita angústia. Todo mundo vai passar por algo aqui que chama-se uma adaptação, né? Qualquer situação nova que a gente enfrenta na vida, a gente passa por uma adaptação. A gente arranjou um emprego, a gente se adapta. A gente casou com alguém, a gente tem que passar por uma adaptação. A gente se separou, a gente tem que passar por uma adaptação. Sei lá, a gente concluiu a faculdade, a gente vai se passar por um período de adaptação. Isso é normal. Tem outro aspecto que já é um transtorno de adaptação, que é quando isso começa a ficar bastante sintomático. Quando a gente está passando por isso, a gente está submetido a uma situação nova, a gente pode apresentar muitos sintomas ansiosos, a gente pode fazer inclusive um quadro depressivo clássico, né? A gente pode ficar com desesperança, começar a sentir muito desvalor, um pessimismo muito grande. E, e para essas situações, é importante a gente já começar a ficar um pouquinho atento, eventualmente buscar ajuda. Não necessariamente vai precisar de remédio, um transtorno de adaptação, né? Mas a gente tem que ficar atento a isso. Exato. Isso que Rafa falou é bem importante, né? Assim, diante dessa situação, a ansiedade e o medo faz parte, tá? Isso é normal. E é até bom a gente ter mesmo, tá? Porque a gente não baixa a nossa retaguarda, né? É importante ter medo do coronavírus. Por quê? Porque se eu tenho medo, eu vou ter um cuidado maior. O que não pode é esse nível ser muito exacerbado e a gente viver só com medo e só diante da ansiedade. O que não pode é isso, né? Esse quadro patológico, né? Sem dúvida, que é a hora que a gente começa a ficar um pouquinho mais estranho usar essa palavra, mas um pouquinho mais disfuncional, assim, a gente começa a sair muito do nosso habitual, né? A gente começa a sofrer muito com isso. No início da quarentena é muito comum a gente não entender direito o que está acontecendo, a gente oscila rapidamente, assim, entre vai tudo acabar, vai todo mundo morrer, ou a gente ignora completamente o fato e segue a vida normal, a gente fica transitando perante isso. A Depois, negação, né? total, lembra muito fases do luto, né, de negação, de raiva, de depressão, de barganha e aceitação, né? São questões que a gente é forçado a uma adaptação que a gente não gostaria. Nesse período também, desculpa, Gabi, eu perdi um pouquinho ali de raciocínio naquela negação. Não, tudo Mas, bem. enfim, a gente vai passar por uma adaptação, a gente vai encontrar alguns outros jeitos de lidar com isso, e aí a gente vai, de fato, ficar bem sentido, assim, com o que a gente está passando, né? A gente Uma coisa vai que sair. pesa muito também, né, Rafa, é que assim, a gente vive um mundo, a era da informação, né? Então, a todo momento, lá na epidemia, que mesmo tendo sido bem inferior da H1N1, a gente não tinha essa velocidade de informação tão grande como a gente tem nessa agora. Então, a todo momento, tem pacientes meus que falam, doutor, eu todo dia eu faço um relatório, vejo quantas pessoas morreram em tal lugar, quantos casos suspeitos, e fica a todo momento, vem aquela enxurrada de informações, dentre essas muitas fake news, né, que isso acaba atrapalhando, e as pessoas acabam que não sabem como discernir o que é certo e errado e como digerir tanta informação, né? Isso acaba piorando mais esse quadro de ansiedade, né? Então, o que é que Isso, você orienta esses pacientes, né, diante dessa enxurrada aí de tanta informação? isso é um ponto importantíssimo, né? Eu acho que assim, a gente vai passar por isso, a gente vai ter uma piora vai apresentar sintomas mesmo psicológicos, até psiquiátricos, que não necessariamente vão ser sintomas, não vão ser diagnósticos, né? Mas pode vir a ser. É importante já começar a agir desde o início, né? Para a gente ter uma prevenção desses casos, né? O primeiro ponto, que é igual a Gabi tocou, é a questão da informação. A gente é bombardeado por informação, dependendo da área onde a gente trabalha, essas informações elas vêm muito fortes, de diversas fontes, né? E isso vai
sugando completamente a gente, né? Elas vêm via WhatsApp, então a gente vai estar usando o WhatsApp para se comunicar com alguém e essas informações vão chegar. O que é importantíssimo, não dá para ficar completamente alienado, inclusive a tecnologia é uma aliada nossa muito forte, né? A gente pode entrar em contato com as pessoas, um contato diferente, mas a gente entra em contato. Só que no quesito de informação, eu viria muito, primeiro aspecto, fake news, acho que não dá para entrar, a gente tem que sempre buscar fontes de informações oficiais. Eu buscaria. Tem um jornal que eu gosto muito, ele faz resenhas muito boas, assim, que chama Nexo Jornal, um jornal só online, ele não tem circulação. Outros veículos de comunicação grande, a BBC Brasil, eles fizeram vários vídeos de tutoriais. Ficar muito atento, porque uma informação que era verdade há um mês, hoje já não vai ser necessariamente verdade, né? É uma epidemia nova, é um vírus novo, então essas informações mudam conforme a gente vai Todo tendo. momento vai mudando, né? O que a gente é orientado bem, os pacientes, claro, tem que se informar. Então, assim, limitar esse número de contato com essas informações, né? Eu acho que um número saudável, não sei se Rafa concorda, pelo menos 2 vezes ao dia, né? Você vê de manhã, vê à noite, como é que tá, se tem o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, né, orientou alguma coisa nova, né, surgiu alguma novidade, né? Mas, assim, não viver só em função disso, né? Isso é importantíssimo. A gente tem que entrar. Eu só tomaria cuidado de não ver essas informações muito próximas do horário de dormir. Essa proximidade Importante, né? com certeza vai tirar o seu sono, né? Eu, inclusive, desligaria o celular nesse período, é uma recomendação importante de higiene do sono, porque às vezes está se sentindo angustiado, está meio ansioso, a gente fala, beleza, vou entrar no WhatsApp, vou entrar no Twitter, vou entrar no Facebook, e aí acabou. Só vai ter notícia que vai te deixar cada vez mais preocupado. E mesmo que não tivesse essas notícias, também não era para usar na hora de dormir. Exato, Agora, 2 horas antes, né? Higiene do sono, como o Rafa falou. isso é extremamente importante. Acessar 2 vezes a informação é muito bom. Às vezes nem acessar pelo WhatsApp, procurar tipo, direto no site de um portal que fale sobre essas notícias, né? Que isso fica. Uma coisa muito importante para a gente impedir o desenvolvimento desses sintomas, né? Ou reduzir a chance deles acontecerem, é a gente conseguir estabelecer uma rotina, né? São coisas que já são bastante batidas, mas são funções que a gente não percebe o quanto que elas são importantes, assim, são funções psíquicas essenciais, a gente ter horário para fazer as coisas, ter limite, ter algumas regras. Isso é muito, muito importante, né? Ter a temporalidade, ter uma noção dos dias. A quarentena e o isolamento, ele afeta diferente cada pessoa, né? Por exemplo, alguém que é workaholic, ele trabalha muito ou ele está trabalhando muito porque a empresa está exigindo mais, que ele entregue, né, em home Isso office. tem acontecido bastante, né? Os Sim, pacientes têm se queixado bastante, né? Poxa, doutora, eu estou até trabalhando mais do que eu trabalhava quando estava indo para a empresa, né? Porque acaba que você não tem o tempo delimitado, o tempo de descanso. Isso é importante, como o Rafa está falando, né? Você estabeleceu uma rotina, né, Rafa? sem dúvida, né? O tempo não só o tempo, né? O espaço onde você trabalha. Sua casa, ela costuma ser um ambiente protegido, né? Dependendo da família que você tem. Ela costuma ser um ambiente protegido. Você chega em casa, você se sente muito à vontade, confortável, nesse sentido de quem trabalha muito. Quando você está fazendo home office, isso vai se perdendo um pouco, né? Reservar alguns espaços que sejam dedicados ao trabalho, se isso for possível, né? Ter um horário de trabalho com intervalos, né? Tem muita gente que faz home office que está marcando uma reunião atrás da outra, é importante dar um intervalinho de uns 15, 20 minutos. Quando a gente está na prática, sei lá, a gente está indo de uma reunião para outra, a gente troca de andar, a gente troca de sala, a gente passa, conversa com alguém, vê o sol. Toma um café. Café é super importante, então colocar essa rotina respeitando alguns períodos de descanso, né? Senão, senão acaba piorando bastante. Por um lado é bom para quem está trabalhando que tem uma rotina muito, muito intensa, mas do outro lado é ruim, porque, porque começa a ter burnout do trabalho, mais a questão do isolamento e da preocupação, né? Ah, Exatamente. e como eu falei, essas rotinas elas mudam muito para cada perfil de pessoa, né? Para quem é sozinho, mora sozinho, a quarentena ela pode ser mais, você pode sentir esses efeitos mais rápidos, né? De ficar um pouco deprimido ou deprimido mesmo, de ficar muito ansioso.
porque você é mais privado desses contatos, essas pessoas elas vão ter que procurar mais atividades, né? Não só trabalho, né? Procurar atividades de lazer, tem diversas opções online, contato com família, contato com amigos, atividade física, tudo isso a gente consegue ir se adaptando em casa. É difícil, mas é algo que é essencial para preservar um pouquinho de saúde. Tem a questão também de que, assim, muitos pacientes relatam que já não tinham uma relação familiar muito boa, né? E acabam que tinham uma relação muito amistosa, muito saudável no trabalho, né? Até mais do que em casa. E aí, de repente, eles foram obrigados a ficar em casa diante dessa situação familiar meio ruim, né? Você tem alguma orientação a fazer sobre essa questão? Como é que É, tem perguntas que são um pouquinho mais difíceis, né? Psiquiatria, ela envolve muito, e psicologia, né? Envolve muito o ambiente que a gente está, né? A, cada família é de um jeito, cada família tem um funcionamento. Igual eu falei, né? Tem pessoas que se sentem protegidas em casa, mas algumas pessoas vão se sentir, na verdade, muito ameaçadas em casa. Se forem ameaças de fato que extrapolam o limite da legalidade, aí é fazer denúncias, polícia e tudo mais. Agora, procurar ajuda médica e que vai conseguir ter alguma orientação. Agora, para outras situações mais de conflito, nesses casos é muito importante chegar em alguns acordos, horário de funcionamento, sei lá, horário de funcionamento, desculpa, horário de uso de aparelho eletrônico, de televisão, de computador, os espaços da casa, né, para conseguir fazer alguns acordos para que essa convivência seja no mínimo tolerável, né? Senão a gente acaba piorando muito Tem a um situação. comentário aqui de Bruna, só para. Ela falou o seguinte, que ela tem mantido a questão da rotina dela, né, da mesma maneira que ela levava no local de trabalho, né? E ela perguntou se ajuda. Ajuda muito, né? É exatamente que Rafael acabou de falar, né? Sim, Rafa, uma das perguntas que muita gente faz é o seguinte: quais são os sinais de que a ansiedade e o estresse eles já são patológicos? a, você falou uma palavra que foi chave, que eu tinha esquecido de falar até agora, que o que a gente vive agora é um momento de estresse, né? A gente vai ficar muito estressado. A gente é privado de contato físico, a gente é privado de algumas relações humanas, né? É muito estranho, principalmente para nossa cultura, a gente não poder abraçar, não poder beijar as pessoas, não poder apertar a mão. Em algumas culturas isso não vai pegar tanto, na nossa é muito importante. E a gente fica privado também de outros contatos, né? Contatos mais simbólicos, assim, são isolamentos mais simbólicos, longe de parentes, longe de familiares. Então, isso agrava essas situações. A gente, como a gente tinha falado no começo, a gente está passando uma situação de estresse e que leva a uma adaptação, que pode ser um transtorno ou não. Transtorno de adaptação é muito comum a gente apresentar sintomas ansiosos leves, a gente acordar com medo, a gente começar a ficar um pouco mais deprimido, a gente se sentir muito desesperançoso, com medo do futuro. Isso é uma resposta natural. Quando que isso preocupa? Primeiro, pessoas que já eram ansiosas e já eram deprimidas, né, podem se agravar bastante. Já fazia uso, ou já tinha qualquer transtorno psiquiátrico, ou fazia qualquer acompanhamento, eu com certeza eu daria um jeito de manter esse acompanhamento. A gente conseguiu ter vários avanços, vai ter muito avanço, né? Não vai ser só coisa ruim que vai acontecer Teleconsulta, né? conversaria com um profissional que te atende, ou procuraria outros profissionais para você manter esse segmento, né? Tem Isso é bem algumas coisas importante. que a gente precisa ficar atento. Em caso de ansiedade, sempre que aquilo que começa a prejudicar muito a sua rotina, né? Um ataque de pânico, um ataque de pânico, ele é uma reação natural, a primeiro momento, né? Se vem, eu sofro um assalto agora na minha casa, tranquilamente posso ter uma crise de pânico. Isso não é um transtorno necessariamente de pânico. Agora, quando isso começa a ficar recorrente, a gente começa a ter crises muito intensas, medo muito grande de morte, né? Crises. É meio normal todo mundo dar uma somatizada agora, né? De começar a ver alguma notícia de coronavírus e começar a ter uma tossezinha, sentir um pouquinho de falta de ar, principalmente quando está recebendo uma estimulação do ambiente, né, para isso.
Agora, isso começou a vir de uma forma repetitiva, a gente começou a ter muita dificuldade de dormir, tanto da gente dormir o dia todo, quanto da gente ter o sono. Lembrando, né, daquilo que a gente falou de sono, né, a gente precisa ter uma rotina saudável para a gente conseguir dormir, mas a gente começa a não conseguir dormir com uma preocupação muito grande para o futuro. Ansiedade é viver um sofrimento futuro que está na nossa cabeça, seja ele real ou não, viver ele no presente, né? A gente fica pensando como é que vai ser, sei lá, se meus parentes morrerem, se eu morrer, se eu adoecer, se o Brasil vai falir, se vai ter um golpe, qualquer dessas coisas, isso começa a ficar muito frequente, começa a causar apetite, começa a mudar muito o seu sono. Aí é importantíssimo procurar a ajuda de um profissional. Não necessariamente um psiquiatra, tem muitos psicólogos que estão atendendo, até ficar até mais prático, é diferente, né, atender online, mas é mais tranquilo do que médico no sentido de que eles não vão fazer nenhuma receita, não vão pedir nenhum exame para vocês. A gente já tem outras questões, mas que os profissionais vão resolver. Isso para Uhum. Eu acho que os psiquiatras e psicólogos, né, são os profissionais que mais se encaixam nesse momento com a teleconsulta, né? Eu acho que, como o Rafa falou, né, todos aqueles que, claro, todo mundo agora está numa situação de ansiedade, de estresse, de medo, né, angústia, solidão, mas assim, aqueles pacientes que já tinham um quadro patológico prévio, já faziam acompanhamento, isso é bem importante, manter esse acompanhamento até para não se agravar, né? E manter também as medicações, né? não descontinuem esses acompanhamentos. Tá caindo aqui que eu fiz uma adaptação. Ô, Rafa, só fala para algumas pessoas que têm perguntado quais são os sintomas, você falou assim mais ou menos, né? Mas assim, mais sistematicamente, da síndrome do pânico, né? O pessoal tem perguntado aqui bastante. A síndrome do pânico são duas. Primeiro, é uma experimentação, né, que a pessoa vai ter. Um ataque de pânico ele é normal acontecer numa situação que tem um estresse real ali, mas quando ele começa a ser repetido, a gente vai. O que a gente experimenta comumente no síndrome do pânico? Uma sensação de morte muito grande, ou uma sensação de despersonalização, né, que seria você sentir muito estranho o ambiente, como se você não fosse você, começar a ter um medo muito profundo, né, muito intenso de enlouquecer, de perder o controle. Isso é o geralmente que a gente experimenta no ataque de pânico. E várias vezes ele vem acompanhado de uma sensação física, né, que é o que ia acontecer se você tivesse um susto muito grande, né. Você vai aumentar a frequência cardíaca, ou seja, seu coração vai bater mais rápido, você pode sentir palpitação, você começa a ter falta de ar, você pode os membros começam a formigar e está relacionado com essa hiperventilação, né, de ficar, isso vai causando um ataque de pânico. Tremor também pode acontecer, sensação de desmaio, principalmente se hiperventilar muito, né. Isso é um ataque de pânico. Se tiver um motivo real para isso estar acontecendo, não necessariamente a gente precisa procurar ajuda, né? A gente precisa perceber o que está acontecendo, esperar que ele vai passar, né? Acabou de receber uma notícia muito ruim, apresentar esses sintomas é esperado. Agora, isso começa a vir de uma forma repetitiva, não passa, né? Vai vindo, vai aumentando a frequência, vem toda noite ou toda hora do almoço. Aí é interessante buscar a ajuda de um profissional. Muito bom. Um ataque de pânico. Rafa, tem uma pergunta que Marcos fez aqui, que é o seguinte, ele falou que um dos filhos dele tem atraso intelectual e durante a semana ele faz muitas atividades, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, né? E por conta disso ele tem necessidade de sair bastante. Hoje ele tem 20 anos e a pergunta dele é, o que é que pode ser feito para melhorar o emocional dele durante a quarentena? Olha, até para crianças e também mesmo quem com atraso ou não, é muito importante a gente conseguir passar as informações, né? A gente não tem como negar o que está acontecendo, né? Para nenhuma pessoa ficar em negação é pior. A gente negar que não está rolando um vírus que tem uma letalidade relativamente alta, então vamos sair na rua que não vai acontecer nada. Isso é péssimo. Negar para eles também vai ser algo que não vai fazer sentido. Mesmo
mesmo que eles não saibam o que está acontecendo, eles percebem o ambiente, né? Sei lá, você entra num local e está todo mundo falando e eles param de falar, você percebe que está estranho. Ou você entra numa Uhum. sala que acabou de ter uma briga, uma discussão, o clima está estranho, você não presenciou ninguém que falou, mas você sente. Todo mundo vai sentir isso. Então, uma orientação que tem, e aí é muito caso a caso, não vou poder orientar especificamente, seria de passar as informações do que está acontecendo de uma forma que ele consiga entender, né? Usando metáfora, usando às vezes historinha, usando desenho, isso depende da idade da criança, ou também da compreensão da pessoa que tem algum atraso do desenvolvimento, né? Ah, e tem outra pergunta, acho que é do Marcos também, né, em relação às atividades fora. Eu conversaria é um momento de exceção que a gente está vivendo, né? O transtorno do neurodesenvolvimento, ele vai estar acontecendo independente do período. E toda estimulação que a gente fizer é terapêutica. O risco de se contaminar, principalmente uma pessoa cognitiva, que não tem uma percepção, por exemplo, que não vai entender o que tem no mapa, que vai colocar muita coisa na boca, é muito alto. E aí tem um risco de contaminar as outras pessoas. Eu veria se é possível interromper e também sempre conversaria com o profissional para ver atividades que podem ser feitas em casa. Vai Exato. exigir, vai exigir muito mais, né? Do pai, né? A De família está bem presente, né? Realizar atividades juntos, em conjunto, né? isso. E ir conversando, né? Algumas a gente não vai conseguir fazer, é claro, mas o que for possível ser feito, estabelecer assim, a gente já precisa de rotina. Criança precisa de uma rotina mais intensa ainda, né? E mais controlada. Fazer um planejamento sobre essa rotina, ter uma coisa importantíssima, a gente sentir que a gente tem um pouco de controle, né? Eu não falei muito disso, mas uma pandemia, ele dá uma incerteza muito grande e dá uma sensação de impotência muito grande, né? De que a gente não pode fazer nada e, de fato, até a gente ter uma vacina, um tratamento mais efetivo, a gente não vai ter muito o que fazer a não ser restringir contato. Então, sempre construir algumas decisões juntos é importantíssimo com as crianças, né? Conversar com elas, escolher o que elas vão fazer, e dentro desse escolher já tem que ter as regras delimitadas, sempre que perguntar por que não pode sair, dar alguma explicação. Já tem vários vídeos de criança rolando na internet e elas entendem. E para quem e lembrando que sempre precisa de uma adaptação para quem tem algum atraso do desenvolvimento, né? Ainda com relação à questão da criança, né, que tem muito adulto que está muito ansioso, se estressa, né, e isso é importante que naquele momento que você tiver mais, né, eufórico, né, mais ansioso, que você se afaste da criança para que ela não perceba isso, né? O que é que você orienta Sim, nessas situações? se tiver, eu tendo a sempre jogar com uma questão de transparência, né? Lógico que não dá para esperar que uma criança vá resolver as nossas angústias, porque não vão resolver, nem a gente vai resolver as nossas angústias agora. De novo, uma sensação de muita impotência, mas preservar as crianças nesse sentido. A gente percebeu que a gente está um pouquinho mais estressado, a gente se retira do cômodo. Se a gente vai ter uma crise de pânico, não fique tão junto da criança, né? Para quem já tem um transtorno de pânico, ou se a gente está muito ansioso, espera, tenta fazer alguma técnica de relaxamento, de meditação, o que, para quem tem esses transtornos, o que os terapeutas estão orientando, né? E aí, quando estiver um pouquinho mais controlado, retorna pro convívio da Uhum, criança, para diminuir exato. um pouco o estresse. Rafa, uma das perguntas aqui mais realizadas são pacientes que têm toque, né? O paciente já É, tinha toque antes mesmo e agora está com mania de limpeza. Tem paciente minha que falou, doutora, eu passo água sanitária na casa a cada 5 minutos. Eu fico aferindo a temperatura da minha filha e a minha a cada hora, né? Então, você tem alguma recomendação nesse momento para dar? olha, toque é uma doença que ela pode ser desde muito leve, a pessoa vai seguir a vida dela, vai encontrar muitas atividades profissionais, mesmo relações que vão ser totalmente adaptadas, né, ao quanto que ela tem de pensamentos obsessivos e de compulsões, né. Outros toques podem ser extremamente graves e geralmente a orientação às vezes é até evitar iniciar
algumas atividades e que agora a gente, na questão do toque de limpeza e de contaminação, não tem como a gente evitar. O que eu faria nessas situações? Eu acho que é importantíssimo conversar com o psiquiatra que acompanha o caso, às vezes tem algum aumento de dose, ver se já faz uma terapia, nesse caso seria interessante, às vezes, dar uma terapia cognitivo-comportamental, ou a terapia que estiver fazendo, às vezes aumentar a quantidade de sessões, porque o toque, ele vem de um pensamento obsessivo, né, que vem lá uma angústia, alguém vai morrer, e a gente precisa fazer uma compulsão para passar aquela sensação muito ruim que ele desperta. Agora a gente tem um motivo para lavar a mão, então acaba sendo estimulado, né? Então vai ser algo que vai precisar um pouquinho mais de ajuda de quem estiver seguindo o caso. E se não tem ninguém seguindo o caso, é importante procurar um profissional nesse caso. Exatamente. Michele perguntou aqui se existe alguma, né, você acabou de falar, né, mas só para, tem como tratar o toque sem medicação? Tem. Na verdade, assim, para a maioria dos transtornos psiquiátricos, a maioria das coisas que a gente está falando aqui, a primeira abordagem, elas são sempre psicoterápicas, né? Às vezes precisa de uma linha específica, mas às vezes precisa de um terapeuta bom, que esteja familiarizado com aquele tipo de sintoma, né? Com aquele tipo de transtorno, independente do que for. Isso para a maioria dos casos. Um transtorno de adaptação, igual eu comentei, que ele vai apresentar tanto sintoma depressivo quanto sintoma ansioso, ele é extremamente prevalente numa fase que a gente está sendo colocado com adaptação, só que ele vai passar assim que a gente ou se adaptar àquela situação, ou quando tirar essa situação horrível que a gente está vivendo, né? Assim que acabar a quarentena, a gente tiver uma resolução para o coronavírus, essas angústias que a gente está sentindo, muitos dos sintomas depressivos, sintomas ansiosos, eles vão desaparecer sem medicação, tá? A gente vai precisar disso se, no caso, a gente tinha comentado um pouquinho de transtorno de pânico e a ansiedade, que vai ser um pensamento frequente, que vai impedir você de fazer qualquer outra coisa, e para uma depressão muito intensa, uma pessoa que começa a ter uma ideação suicida, ou que ela vai parar de se alimentar, vai ou diminuir muito, ou vai parar de tomar banho, sentir uma desesperança muito grande, começar a dormir muito, ou começar a ter uma insônia terminal, que a gente fala que é acordar. No comecinho é normal ter esses sintomas, né? Mas é aquilo, né? Seria a intensidade deles, quando eles passam do ponto que é o suportável. Aí a gente precisa procurar ajuda, tá? Mas depressão, principalmente nessa fase, é comum a gente apresentar, talvez não agora no começo, a gente está mais angustiado, a gente está mais ansioso, a gente está mais sentindo impotência, mas aqui 2, 3 semanas a gente pode começar a apresentar esses sintomas, e a maioria desses casos vai ser só com psicoterapia, que a gente vai resolver. Rafa, só explica um pouquinho melhor em que consiste a psicoterapia, para quem nunca fez, não entende. Bom, psicoterapia, ela é principalmente feita por psicólogos, né? Algumas áreas de formação envolvem outros profissionais, né? Tem bastante psiquiatra que também atende como psicoterapeuta e algumas outras profissões. Tem várias linhas de psicoterapia. Eu faço psicodrama, tem pessoal que é psicanalista, que é mais baseado em Freud, tem os lacanianos, os junguianos, terapeutas comportamentais, cognitivos comportamentais. Ela vai trabalhar alguns aspectos que estão muito relacionados ao nosso comportamento, às nossas emoções, ao que a gente está sentindo, e a gente ir Cortou um pouco aqui. Então, e a terapia ela vai consistir em a gente trabalhar um pouco do nosso comportamento, das nossas emoções, das nossas relações com as pessoas, da nossa relação com tudo isso que está sendo vivido, para a gente ir encontrando adaptações para isso, né? Sem a necessidade de uma medicação. Uma abordagem já psiquiátrica clínica, ela envolve um diagnóstico clínico em psiquiatria e, às vezes, quando necessário, algum remédio, né? Que a gente fala, O que eu costumo sempre comentar com meus pacientes o estresse, ele vai sempre existir, né? A diferença de um paciente que ele é muito ansioso, depressivo, é como ele lida com esse estresse, com essa ansiedade, né? Cada um tem uma maneira de lidar diferente. Então, essa maneira de lidar que é trabalhada, né, Rafa, na
terapia Exato. cognitivo-comportamental, né? Porque no mundo que vivemos, né, com tantos problemas, sempre vai ter estresse, ansiedade, né, aborrecimentos, né? E E algumas agora, pessoas sabem lidar e outras não, né? sim. E agora a gente vai ter mais, né? O saber lidar também geralmente a gente lida do jeito que a gente consegue. É que às vezes o jeito que a gente está conseguindo é um jeito que está Não é causando o... muito sofrimento na gente ou nos outros. Aí é Uhum, interessante a gente procurar ajuda. exatamente. Então, alguém tem mais alguma dúvida? A gente vai, na última parte, a gente vai falar, né, mais sistematicamente o que fazer, né, para só passar em tópicos, né, o que fazer diante dessa quarentena, né, para manter a mente sã, né? Aí só uma coisa antes disso que a gente tem abordado um pouco também, que a gente falou mais de ansiedade, né, de depressão, que estão muito relacionadas, mas agora é uma época também que tem que ficar um pouco atento ao consumo de substâncias, né? A gente, principalmente álcool, né? A gente muitas vezes usa o álcool para lidar com essas angústias, com esse sentimento de impotência, essa ameaça iminente de morte, não saber o que vai acontecer com a gente, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com as pessoas com quem a gente se preocupa, né? Se elas vão adoecer, se, se vão morrer. Então, muitas vezes esse período vai aumentar o consumo de álcool, que é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Para não trazer outras complicações. Né? A gente pode até começar a ficar mais ansioso, a gente pode começar a ficar mais deprimido pelo aumento do consumo de álcool nesse período. Então, procurar ao máximo não aumentar o padrão de uso, e se já usava muito, procurar diminuir, né, com ajuda ou não. Agora, voltando, né, para as questões, eu acho que o primeiro passo, que é o mais importante nesse momento, é a gente principalmente no momento inicial, a gente escolher fontes de informações boas. Eu gosto bastante, assim, tem fontes de informações que são boas, que são fake news, tem fontes de informações que são boas para profissionais de saúde, e tem fontes de informação que vão ser boas para economistas e outras que vão ser boas para o público em geral, né? Quando você não está num grupo específico. Eu evitaria ver muita fonte de informação muito técnica em medicina, por exemplo. Sei lá, você vai procurar o primeiro trabalho de Stanford que saiu, talvez ele seja uma fake news, ou talvez você não vá entender muito bem o que tá sendo colocado ali, e isso vai causar mais angústia, Não, né? e a questão da hidroxicloroquina, né? Saíram comprando hidroxicloroquina, não sabe nem os efeitos colaterais que podem acarretar, né? Aí algumas pessoas perguntam, mas hidroxicloroquina, mas tem cloro, então vamos tomar alguma outra coisa com cloro, então acaba que faz uma bagunça e isso não é bom, né? Exatamente, isso é muito perigoso, né? Todo trabalho publicado, toda medicação que é feita, ela vem após vários estudos. Às vezes deu certo num local, só que tinha um monte de viés, deu certo por outro motivo, e aí a gente acha que é um remédio e é outro. E aí é um remédio que tem um potencial tóxico não desprezível, assim, né? E ainda não tem uma evidência sólida, não foi um estudo que foi replicado e tudo mais. Então, Exato. tomar muito cuidado com essas fontes de informação. Por isso que eu falo, procurar jornais grandes é importante. Não sei, talvez eu fique até repetindo, mas eu já falei do Nexo, da BBC, Falou. às vezes jornais que têm tradução, jornais de fora do Brasil que têm tradução para português, ou se você souber ler em outra língua para acompanhar, grandes meios de comunicação, que tem um editor-chefe, que tem um editorial e tudo mais. Folha de São Paulo, Estado, Globo, Carta Capital, coisas, jornais estabelecidos, né? Eu acho para informação geral. Exato, bem importante. Rafa, Bruna fez uma pergunta aqui. O que é que as pessoas com transtorno de ansiedade generalizada podem fazer para evitar as crises, né? Ou para. Só um minuto que apagou aqui. Ou para evitar. Ou para agravar o quadro. Assim, Evitar agravar o quadro. essas informações aqui, elas são importantíssimas para todo mundo, quem tem transtorno ou não, então elas vão valer, né? Agora, quem já tem algum diagnóstico, quem faz algum segmento, às vezes precisa de algum ajuste medicamentoso nesse período, às vezes precisa intensificar a quantidade de terapia que faz, para a gente conseguir ir manejando. Mas voltando, né, eu vou tentar até ser um pouquinho mais diretivo. O controle de informação, a qualidade dessa informação e o período de informação, para a gente não ser bombardeado por informações. Tem um horário que você
acesse essas informações, lembrando de não acessar perto de dormir e até desligar o celular se não estiver utilizando. Exato. Então, esse é o primeiro tópico, né, Rafa? Então, só para a gente, então, limitar a quantidade, né, das informações e sempre ir atrás da qualidade de informação e sempre evitar, naquelas horas antes de dormir, né, acessar essas informações para não dormir ansioso, não atrapalhar a qualidade do sono, né, Rafa? Outra coisa que eu acho bem importante também é meditação. O que é que você... Meditação, ela é excelente, né? Já era muito... Tem uma técnica diretiva de meditação, né? Que o pessoal chama de mindfulness, que é replicável, que tem estudos. Mas todas as formas de meditação, meditação budista, elas vão trazer um benefício muito grande para ansiedade, para a gente conseguir sair daquele tempo futuro, que é o tempo de quem está muito ansioso, e vir para o tempo presente, entender o que de fato está acontecendo, o que a gente pode fazer nessa situação. Para quem já faz meditação, é muito bom começar a meditar quando começa a ter algum sintoma ansioso muito forte, né? Para quem já faz isso, né? Ter um controle de respiração. E muitas vezes ele impede que essa crise ocorra ou siga adiante, né? Ajuda Então, muito. como Rafa falou, né, para quem fazia meditação, né, que estiver achando que está mais ansioso, mais angustiado, procura fazer com mais frequência, né, até um tempo maior, né, procura aprimorar um pouco mais a sua técnica. Para quem não fazia, eu acho que esse é um bom momento, aproveitar essa quarentena, né, esse confinamento aí na sua casa, para aprender, né? A gente sabe que no início é bem difícil, né? As pessoas que têm um pensamento acelerado, é bem difícil separar, né? Pensar em si, não ficar pensando no mundo, nas loucuras, né? Nas pandemias. E assim, no início vai ser bem difícil, tá? Não espera que você vai chegar ali pela primeira vez e vai passar 1 hora meditando. Não vai. Tá? Se você passar 5 minutos, já vai ser uma grande conquista, né, Rafa? Com E uma certeza. coisa que eu geralmente recomendo para os meus pacientes que estão começando a meditação é no início começar a meditação guiada, né? Que ele vai te ensinar a técnica, né? Respire, velocidade, né? Agora você faz não sei o quê, tá? Uma musiquinha de fundo, um ambiente bem agradável. É sempre bom você ter o cantinho da meditação, isso eu acho que é uma coisa bem importante também, né? E aí, então, assim, você começa com a meditação guiada e com o tempo você vai ver que você vai progredindo o tempo, né, a qualidade da meditação. Outra coisa também que eu acho bem importante a gente sempre falar é não tenta bloquear os pensamentos, né? Você está começando, você tenta bloquear o pensamento, aí é que eles vêm. Eles vêm a todo vapor, né? Então, assim, deixa fluir, né? Chama que é meio que um detox mental. Deixa fluir e aí, com o tempo, à medida que você for fazendo nos dias seguintes, você vai ver que a coisa vai fluir bem mais fácil, né? Vai ter uma Sim. fluidez bem melhor, né, Rafa? Igual acho que a Michelle acabou de comentar, né, que yoga também é bom. O mindfulness, a meditação, ele é um esquema mais padronizado, mas tem diversas técnicas de meditação que já existem há anos, budistas, yoga, pessoal hindu, muita gente já faz meditação há muito tempo, e ela tem benefício, não precisa ser tipo, um tipo de meditação que vai estar certo, né? Meditação guiada é excelente para quem está começando e seguir o tempo. A gente tem que usar muita tecnologia em nosso favor, né? Tem muitos... Exato. Falar em tecnologia a nosso favor, ó, o Policastro acabou de falar, né? Vai fazer uma live de yoga. Essa Legal. yoga aqui, Nidra, eu confesso que eu não conheço. Se quiser falar um pouquinho sobre. Ela disse que é similar a uma meditação guiada aí. Para quem quiser aproveitar, segue lá, Policastro. Eu vou entrar lá para ver. Quando é que vai ser, Policastro? Então, outra coisa bem importante que Rafa comentou, então a gente falou, né, das informações, meditação e yoga é bem importante. Outra coisa que Rafa falou é manter a rotina, né? A rotina é bem importante. Tenta não passar muito tempo na cama, acorda, faz o seu trabalho, né? Sempre respeitando o seu descanso, o horário para respirar um pouco, tomar um café, né? Ter horário para descansar, para trabalhar, para fazer atividade física, né, Rafa? Pelo menos no mínimo 30 minutinhos, né? Então não para, que isso é bem importante até para sanidade mental também, até para, né, evitar doenças no futuro, não para a atividade física. E se você não fazia antes, aproveita esse tempo agora, começa uma atividade física, né?
aproveita para fazer coisas que você estava acumulando sem tempo, lê um livro bom, né? Liga para alguém que você gosta, coloca o papo em dia. Agora, quando ligar, tenta não falar da questão do coronavírus, né? Fala coisas boas, né? Então é isso. Então, atividade, né? Fazer uma meditação, yoga. O que mais, Rafa? Essa parte da rotina, eu acho que ela é um dos temas mais complexos, porque ela envolve tanto trabalho quanto ocupação, né? Ter períodos de descanso, períodos de lazer, o exercício físico, né? A gente vai perdendo muita massa muscular, ficando tanto tempo em casa confinado, né? Isso começa a acarretar, começa a surgir um monte de dorzinha pelo corpo. Então é legal ter uma atividade para pelo menos sair do sedentarismo, né? Lembrando que tudo isso vai ser um pouquinho mais adaptado nesse período. Aproveitar muitos tutoriais online que a gente tem no YouTube, tem muita gente que está trabalhando à distância, né? Já tinha um monte de personal trainer, Sim. de professor de academia, de professores de yoga, professores de dança, dá para a gente começar muita coisa nova Tem nesse muita período. coisa boa na internet, né? Isso vai ajudar Próxima a semana eu vou aliviar. fazer uma live também com Rafa, outra Rafa, tá? Tá. Rafa, uma amiga minha, fisioterapeuta, que ela vai ensinar umas técnicas de automassagem, né? Vocês vão ver, inclusive eu tenho umas tensões. Eu tô sendo vítima dessa quarentena, porque eu faço shiatsu toda semana, né? E para tirar esses pontinhos de tensão, a gente, né, Rafa, que é profissional de saúde, tem muito esses pontinhos, não sei se você tem, esses nodozinhos de tensão, né, o que a gente chama de dor miofascial. Eu adoro o shiatsu, é uma técnica muito boa. A massagem ayurvédica também é muito boa, né, e eu estou sentindo falta. Então eu tenho até que aprender essas técnicas de automassagem também, que eu acho que é bem importante, né? Pede para o seu marido massagear, para o filho massagear, né? Aproveita, a massagem é muito bom também, né? E acaba que libera também hormônios do prazer, né? Te deixam mais feliz também, né? Então acho que uma coisa boa também para essa quarentena é aprender automassagem ou pedir para alguém na família massagear, né? E lembrar que o que mais vai trazer angústia pra gente é o distanciamento, né? O isolamento, ele tem um problema muito grande da gente estar distante das pessoas e da incerteza. Ainda bem que hoje a gente consegue estar mais próximo. Sim. A gente já falou algumas vezes, mas é importantíssimo a gente sempre estar em contato com as pessoas que a gente gosta, com pessoas que nos fazem bem, manter as redes de contato que a gente já tinha e de preferência expandir elas também. Exatamente. Aí, ela falou aí, ó, automassagem, vamos nessa. Então, a próxima semana, hein? Próxima live da gente vai ser sobre, hein, Rafa? Tá convidado você também, hein? Eu tô andando todo tenso, com medo de me contaminar quando eu tô trabalhando. Que aí a gente vai no hospital e fica bem tenso. Então, quem tem crianças, né? Realmente criança exige muito tempo, né? Muita energia sua, né? A criança tá ali em casa, né? Ela tá naquele gás. Então, assim, é importante dar atenção para a criança, né? Não ignorá-la. Tem pais que falam, não, chega, né? Então, vai lá, brinca, assiste um filme junto, desenha com a criança, corre, quando for fazer atividade física, chama a criança para fazer com você, né? Acaba sendo uma brincadeira para ela também. Brincar, se você mora com mais pessoas, fazer atividades em conjunto, jogo de tabuleiro, essas coisas vão ajudar a ter uma interação mais gostosa, né? Conseguir também fazer atividades longe do celular, leitura, longe de estar conectado, né? Não é importante estar conectado para ter contato com outras pessoas, para informação, mas ter períodos também offline faz um bem muito, muito grande. Exatamente. E aí, mais alguma pergunta? Rafa, mais alguma coisa que você queira comentar? Assim, né, de um modo para finalizar, né, agora é um momento muito tenso, é uma coisa nova, todo mundo vai passar por uma adaptação, a gente pode apresentar um ou outro sintoma, não necessariamente a gente vai tá doente. Quando isso começar a incomodar muito, buscar ajuda, não hesitar em buscar ajuda, já fazer as atividades de prevenção, né, que a gente fala de promoção da saúde, né, que são essas dicas que a gente deu, e sempre tem muito tutorial na internet falando sobre essas coisas, muitos jornais falando sobre essas coisas, tem visita guiada de museu online, tem muita coisa diferente. Sim. Aprender uma língua nova, né, um instrumento. Para diminuir a chance desse isolamento, né, ficar no dia da marmota, né, vendo
vivendo sempre o mesmo dia, né? Respeitar o final de semana para quem trabalha, né? Respeitar a sua rotina de antes. Evitar Agora, ficar muito tempo na cama, né? Deitado. sim. E assim, tem muita coisa difícil, a gente está num momento difícil, é normal se sentir assim, a gente está com muito medo, a gente está com muita incerteza. É, isso vai passar só quando acabar essa epidemia de coronavírus, ou quando a gente tem alguns tratamentos mais claros, né? Isso vai ficar mais claro ao longo do processo. E lembrar também que não vem só coisa ruim disso, né? Sim, Sempre vem coisas muito boas, vem muito avanço, né? Vem um reconhecimento da ciência, a gente vai trazer coisas novas, tem métodos novos de ajudar pessoas que já estavam isoladas antes. A gente vai verdade. poder, inclusive, a sociedade vai ter muita transformação desse período que a gente está vivendo. A gente nunca, quem está sem viver a diversidade nenhuma, a gente costuma avançar menos. Períodos como esse, a gente avança mais como indivíduo, né? É Em dolorido, todos os aspectos, né, da sociedade, né? Na ciência, na tecnologia, né? Relação humana, né? Você tá ali, de repente você foi obrigado a voltar para casa, ficar todo mundo junto, né? Uma coisa que estava ficando meio afastada, né? assim, a gente para, a gente consegue pensar um pouquinho e vai ter transformações positivas na sociedade depois disso, né? A humanidade já passou por isso Uhum. infinitas vezes, né? A gente sabe de algumas, mas isso está acontecendo desde que a gente é gente, e a gente vai passar por esse período também, né? Vai ter muito profissional de saúde para ajudar vocês, precisa procurar eles e, e quem já fazer algum segmento continuar nesses tratamentos, que vai dar tudo certo. Aproveitar esse momento também para agradecer, né? Agradecer pela vida, agradecer a saúde que você tem, né? Agradecer os familiares que estão bem, né? Mas cada dia que passa, agradecer mais esse dia, não é verdade? Então, Sem assim, dúvida. sempre procurar o ponto positivo, né? Se a gente pensar, ficar só pensando no negativo, né? Eu sou muito da linha que a gente atrai muito, né? O nosso subconsciente, eu acho que ele é muito poderoso, né? Então, procura sempre pensar coisas boas, né? Pensar, sempre que vem uma coisa negativa, você, não, fala até alto mesmo, não, que besteira, deixa isso pra lá, né? É uma técnica também que eu gosto bastante, deixa pra lá, besteira, né? Ficar sempre, eu gosto muito também de alguns mantras, você ficar repetindo só coisas positivas, né? Eu acho bem importante também essa parte também. Sim, a gente. E é isso, né? Vai ter coisas ruins junto, tem coisas muito difíceis, mas tem coisas muito boas que virão disso também, né? É um processo que vai levar a gente adiante, sem dúvida. Exatamente. Então, pessoal, espero que tenham gostado, né? Falaram aí do Douyin é muito bom, né? Mas Sim. tem que saber as técnicas corretas, eu não sei, eu desconheço também, mas for massagem para mim, toque, tudo, eu gosto muito. Tô... É bem gostoso mesmo. É bem gostoso. Então, Legal. pessoal, muito obrigada, tá? Nos encontramos aí. Vamos todo mundo curtir lá a live de Policastro depois. Eu quero fazer Sim. também participar dessa live aí. E na próxima semana fazer a live com outra Rafa, né, outra pessoa, Ah, que sobre automassagem, né, sobre algumas técnicas de respiração, tá? Ela é fisioterapeuta, mas ela tem uma pós-graduação em essas terapias, né? Massagem ayurvédica, né? Eu acho que vai acrescentar bastante também. Não é verdade, Rafa? Queria sem agradecer dúvida. mais uma vez aqui a presença do meu grande amigo Rafael, tá bom? Então, eu deixei o contato dele lá, dentro dessa situação, se alguém estiver precisando de ajuda, tá? Aproveitar aí a teleconsulta. Não hesite em pedir ajuda, tá? Isso é bem importante. Não ache que é frescura, né? Não deixe que as pessoas te julguem. O importante é que você corra atrás e que fique bem depois, né? Então, quanto mais tempo você postergar isso, né? Essa bola de neve só vai crescendo e aí é mais difícil a gente conseguir resolver, né? Então, se você procurar ajuda logo no início, né, Rafa? É É bem mais bem melhor. fácil a gente. Com certeza a gente vai. Você consegue ter uma evolução melhor, né? Até para tirar dúvidas, às vezes, né? Muitas vezes, como eu falei, vai ser um aconselhamento mais psicoterápico, não, às vezes um aconselhamento, quando precisar de um psicoterápico, e se precisar, medicação. Mas aí é importante consultar um profissional. Se estiver muito angustiado, sofrendo muito. Exatamente.
Tá Tá bom? bom, pessoal? Eu Obrigada agradeço o aí. convite. Boa Obrigado. noite a todos. Quero te ver Boa mais noite. vezes aqui, hein, Rafa? Pode deixar. Beijão, hein, galera? Boa noite. Tchau.